Hoje nós iremos falar sobre ansiedade. Ansiedade é um mecanismo de defesa do qual prepara o corpo para situações do qual ele entenda que seja ameaçadora, incerta ou desafiadora. Ele está ligado ao sistema nervoso e vai preparar o corpo para reagir, seja lutando, fugindo ou mesmo ficando em estado de alerta. Então, o que vai acontecer é que a ansiedade, ela não é algo ruim, nem algo incomum ao corpo, mas é algo comum, é algo que vem, vem trazer um estado de sobrevivência, ele é importante para a sobrevivência. Então, todos nós temos algum grau de ansiedade, porque a ansiedade, ela vai lhe dar foco, ela vai lhe ajudar nas resoluções de problemas e ela vai te preparar em relação a situações que possam acontecer. Mas ela se torna um problema quando ela passa a ser constante, quando ela está muito frequente na sua vida e quando ela não está em um equilíbrio. Você passa a pensar demais e aquilo passa a trazer sofrimento para a sua vida. Então, nós vamos entender que quando você está em um momento, você está pensando acerca do futuro, você antecipa muitas vezes aquilo, seja para se preparar, mas muitas vezes você acaba colocando tanto foco naquilo que você acaba entrando em desequilíbrio. Então, a ansiedade passa a virar um transtorno, porque ela está muito além do que seria algo normal. Então, você não está se preparando, mas você está sofrendo muito antes disso. E quando começa a lhe trazer sofrimento, então aí já não é algo legal, porque você não terá capacidade para se preparar, mas você vai sofrer antecipadamente. E é importante entender que a nossa mente ela não faz a distinção entre o que é imaginário e o que muitas vezes é real. Então, quando você imagina uma situação, obviamente que a sua mente ela vai trazer aquele mesmo sentimento como se aquela situação fosse real. Então, o medo que você iria sentir naquele momento, ele vai ser o mesmo medo que você vai sentir agora apenas imaginando. É por isso que em diversos cursos, em diversos vídeos que vai falar sobre o assunto de manifestação, eles vão falar acerca da visualização. Então é como se o seu cérebro se acostumasse àquilo e ele trouxesse aquilo à sua realidade. Então, quando você imagina algo, mesmo que seja algo bom ou seja algo ruim, obviamente a sua mente vai entrar naquele estado. Então, quando você pensa algo sobre o futuro e você está ali pensando, talvez você queria se preparar, mas acaba entrando em desequilíbrio, você acaba pensando demais e aquilo acaba trazendo sofrimento para a sua vida. Então, é como se a sua mente entendesse que realmente você estivesse passando por aquilo. E então você antecipa um sofrimento que talvez você nem iria passar, mas estava só na sua mente, mas como ela não faz essa distinção, você acaba permanecendo nesse estado que muitas vezes você nem irá passar. Então, por isso, muitas vezes a ansiedade ela é tratada como um transtorno devido a este desequilíbrio, quando traz algum tipo de sofrimento para você. Mas durante esses vídeos em que eu irei falar acerca da ansiedade, eu irei colocar aqui no canal, nós iremos descobrir algumas formas de você conseguir, de alguma forma, tentar diminuir os efeitos da ansiedade na sua vida e tentar equilibrá-lo. É claro que não vou dizer que você deva
deve de alguma forma parar de tomar alguma medicação e muito menos deixar o seu acompanhamento com um profissional de saúde, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja mesmo médico. Entenda que aqui é como se fosse algo para lhe ajudar. Então, não posso dizer que você deva parar de tomar as medicações e fazer só o que eu estou falando aqui, mas que você possa compreender isso, que isso é uma forma de lhe ajudar, uma forma à parte, não algo que seja principal. Então, o que nós podemos entender depois que nós compreendemos aqui o que é a ansiedade, se torna mais fácil de lidar com esta situação. Quando geralmente uma pessoa ela pensa acerca do futuro e entra em desequilíbrio acerca da ansiedade, ela passa a sofrer todas essas situações em que ela pensou, o cérebro automaticamente ele entende que você, como se você estivesse já passando pelo aquele momento, e então a partir daí você começa a jogar a emoção e sente aquela emoção, e a partir daí já está o seu corpo começa a sentir sudorese, você pode quer suar muito, né? Você pode acelerar os seus batimentos, vai começar a acelerar seus batimentos, a respiração, obviamente, e você vai passar como se você estivesse numa situação, talvez, de medo, não é? E o medo também, ele é como se fosse um mecanismo de sobrevivência para nós. Ela nos impede de nos colocar em risco sobre alguma situação. Então, o que é importante aqui nós sabermos disso agora? Que a ansiedade e o medo, eles são mecanismos de sobrevivência, não é algo que seja anormal, é algo completamente normal. O que é anormal é o desequilíbrio, assim como tudo na nossa vida vai depender de um equilíbrio. Nós temos insulina no nosso sangue, mas se tiver demais, você acaba tendo a doença. Então, tudo vai depender de um equilíbrio. Vai depender de um equilíbrio de você saber, de alguma forma, tentar, não digo controlar, mas deixar fluir. Sempre fluir conforme é a natureza, conforme é aquilo que nós podemos observar e daquilo que nós podemos sentir através da nossa intuição e também através da observação. Por que eu trouxe aqui a observação? Porque vai ser muito importante para você apenas observar os seus pensamentos e não se identificar com eles. Quando nós nos identificamos com algum pensamento, nós acabamos colocando emoção nele. Quando colocamos emoção, nosso corpo começa a sentir. Então, a ansiedade ela começa primeiramente na mente. Acerca de quando você começa a pensar sobre o futuro, começa na mente, vem um pensamento, e quando você começa a sentir o coração acelera, começa a ter sudorese, então a partir daí já passou para o seu corpo. Começa na mente, depois vai para todo o corpo. E algo interessante aqui é que quando a ansiedade ela já está no corpo, não basta mais você simplesmente tentar fazer visualizações. Somente visualizações não dá, porque já está no seu corpo, a emoção veio. Então, o que eu posso fazer é lidar com alguma técnica, algo que venha realmente tratar essa tensão em meu corpo, ou aquele sentimento que você está sentindo em seu corpo. E o melhor para se fazer em relação a sentimentos ou em relação a quando a ansiedade já passou para o nosso corpo é simplesmente você fazer a respiração.
Então você vai inspirar, segura por uns 4 segundos, você conta até 4, depois solta. Aí depois você faz de novo. Você vai fazendo isso até você se acalmar. Por que você terá que fazer isso? Porque a ansiedade já estava na mente e agora ela está no corpo, acelerou seu coração, sua respiração encurtou. Então você vai começar a fazer isso para acalmar o seu corpo, para lidar aqui com o seu corpo, e depois você pode fazer as visualizações, sempre os dois juntos. Então a partir daí você pode fazer, inclusive tem aqui no canal uma hipnose para trazer sentimentos bons, que ela usa algumas técnicas de PNL, inclusive uma ancoragem e outra também é a associação, que ela tem como objetivo amplificar os sentimentos bons para que você venha sentir isso cada vez mais, com uma sensação melhor e uma sensação amplificada. Então você vai sentir essa sensação e vai fazendo coragem conforme está lá no vídeo em que eu coloquei aqui de hipnose. Então você vai poder fazer isso e com certeza você vai se sentir melhor. A partir de quando você faz essa respiração, você acalma o seu corpo e com a visualização você passa a ver, mudar o foco daquilo que você estava pensando. Então, quando você observa, você apenas vê aquele pensamento e você não se identifica com ele. Não, isso realmente pode acontecer, realmente essa é a única alternativa que existe, porque existem milhões de alternativas, existe uma infinidade de alternativas de algo que pode acontecer na sua vida ou não. Não é unicamente aquela em que você está a observar ou aquela em que você está olhando nesse momento. Então, existem milhões, existem infinitas, uma infinidade de opções, de alternativas que pode acontecer na sua vida e não somente aquela em que você está pensando. Então, quando você vê de outras perspectivas, você com certeza vai parar e vai entender que não é somente aquela. Então, você não se identifica com aquilo, não coloca o sentimento, mas isso é algo em que você vai treinar, treinar com disciplina. Você vai fazer isso todos os dias ou nos momentos em que vier tais pensamentos e vier o sentimento de quando você vem aquela ansiedade bater, não a ansiedade normal, mas quando ela vier em desequilíbrio, em que vier lhe trazer sofrimento, porque você pode pensar acerca do futuro para planejamento, mas no momento em que ele te traz sofrimento, aí já está errado. Então, você vai começar a fazer a respiração assim que essa ansiedade começar a lhe trazer algum tipo de sofrimento, ou se você já estiver em um momento assim, você pode estar fazendo isso. E é muito importante que você faça isso para que você venha trazer o seu corpo para o presente, trazer o seu corpo para o agora, trazer os seus sentimentos para o agora, trazer a sua consciência para o agora, para que assim você não fique a sofrer e fique a lidar com situações que talvez nem possam acontecer, ou situações que talvez nem existam, mas é apenas alguma atenção que você deu àquela situação ou aquilo que poderia acontecer, mas que não aconteceu. Então, que você possa fazer esses exercícios e nos próximos vídeos nós iremos falar um pouco mais sobre ansiedade
algumas técnicas que você pode fazer